E eu queria convidar você para abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, 13º capítulo. Eu quero ler do versículo 1 até o verso de número 10. João 13, a partir do primeiro verso, diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Amém até aí. Eu queria refletir um pouco com vocês nessa noite sobre um tema que é extremamente importante para a nossa vida cristã. É um tema não só importante para nós, enquanto cristãos, mas deveria ser um tema considerado por todos, por todo homem e mulher, por todo cidadão, por todo aquele que é criado à imagem e semelhança de Deus. Não é um tema fácil para nenhum de nós, mas um tema, sem dúvida alguma, de extrema importância e relevância, que é a humildade. Ter um coração humilde, uma vida humilde. Ter atitudes e ações de humildade para com as pessoas com as quais nós convivemos. É um tema delicado porque nós estamos numa sociedade onde o orgulhoso, a arrogância, a prepotência é valorizada, em contraponto com a humildade. Sem dúvida alguma, nós que crescemos ouvindo a respeito do Evangelho, nós sabemos que é preciso buscar a humildade em Cristo. Mas sabemos também que, tanto quanto necessário é buscar a humildade, sabemos da luta que é travada dentro do nosso coração, porque o orgulho está presente na natureza humana caída. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto que mostra um momento de profunda tensão. Parava no ar aqui um clima pesado, as coisas não estavam indo bem. Quando é celebrada a festa da Páscoa, está chegando a hora da crucificação de Jesus, aqueles que estão ao redor vão revelando e mostrando a sua verdadeira natureza. Jesus está sofrendo com a oposição dos fariseus, também dos escribas. Todos os religiosos daquele tempo estavam cada vez mais agressivos contra Jesus. A ação contra Jesus era cada vez mais ostensiva por parte desse grupo religioso. E Jesus vai percebendo isso, ele vai sentindo isso, ele vai vivendo isso. E à medida que o tempo vai passando, ele vai percebendo que a hora está chegando. E é exatamente isso que o escritor João deixa para a gente, mostrando que a hora da crucificação, a hora da morte está cada vez mais próxima. E nesse momento de tensão, nesse momento tão difícil pelo qual Jesus está passando, como se não bastasse toda essa perseguição externa, os discípulos começam a querer saber quem ali no colégio de discípulos, de apóstolos,
seria aquele que trairia Jesus. Começa um questionamento, começa dúvidas pairando. Quem que é? Sou eu? É ele? Quem é o responsável? Quem será o responsável por isso? E isso vai se intensificando ao ponto de, nesses momentos, ter uma discussão entre os discípulos para que decidam quem estará à direita de Jesus no trono. Há um debate, porque Tiago e João querem estar à direita de Jesus. E eles começam a pedir esse lugar de destaque, esse lugar de honra, esse lugar no qual eles teriam poder e uma visibilidade maior do que os demais. E em meio a todo esse momento crítico, Jesus pega uma bacia, enche de água, pega a sua toalha e diz assim: olha, eu vou lavar o pé de vocês para que vocês possam se alimentar ao redor da mesa. Eu vou servi-los. Pedro fica indignado, diz assim: não, isso aí não é serviço para o Senhor é nosso rabino, o Senhor é nosso mestre, o Senhor é aquele que nos ensina, o Senhor ocupa o lugar de privilégio, o Senhor ocupa o lugar de destaque, o Senhor ocupa o lugar de honra. Como é que eu vou deixar o Senhor lavar os meus pés? E aí então Jesus diz para ele, dizendo: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala: então lava tudo, né? Então não pode lavar cabelo, orelha, né? Vamos. Aí Jesus: não, calma, se contenha, só o pé é necessário, porque esse era o trabalho de um servo, era o trabalho de um escravo, lavar os pés daqueles que eram convidados a estar na casa do anfitrião e assentado ao redor da mesa para a refeição. Jesus ocupa o papel do servo ali ao redor da mesa. Com isto, Jesus dá aos seus discípulos e a nós uma lição a respeito de humildade. Humildade que precisa estar presente no coração de todos aqueles que seguem a Cristo Jesus. Viver humildemente. E baseado nesse texto e no princípio ensinado por Jesus da humildade, eu queria trazer para você aqui nessa noite algumas reflexões sobre uma vida dirigida pelo Evangelho de Cristo, que nos leva a posturas de humildade. Eu vou compartilhar algo que eu vou chamar aqui de axiomas. Axiomas são frases curtas que carregam consigo uma verdade. Lógico que toda verdade pode ser questionada por outros, mas esses axiomas que eu quero pronunciar aqui nessa noite são fundamentadas no ensino de Cristo, no Evangelho de Jesus, na Bíblia como um todo, que mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir para viver humildemente. Porque esse é o convite de Jesus para nós. Sabemos que a humildade é difícil, até porque não tem como a gente dizer, né? Olha, eu sou humilde, né? Sabemos que aquele que se declara e que se vê como humilde já cometeu o primeiro erro da humildade, que é se reconhecer como alguém que é exemplo para os outros. Diz um escritor que um homem foi escrever um livro e ele colocou como título as 10 pessoas mais humildes da terra. Como eu fiz para encontrar as outras 9? Então, ele queria falar de si mesmo. A humildade é algo muito importante e ao mesmo tempo algo muito difícil. Humildade está presente naquela pessoa que sempre sente que precisa aprender mais. Esse é um axioma. O humilde é aquele que reconhece que ele sempre tem algo a aprender com quem quer que seja. Quando você chega ao ponto de achar que você não tem nada mais a aprender com as pessoas, você deixou de ter uma postura de humildade. Quando você acha que ninguém tem mais nada para lhe ensinar, isso é orgulho. Não importa quem seja ou a posição que você ocupe. Na vida comunitária, por exemplo, independente do tempo que nós tenhamos de igreja, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, nós sempre teremos algo novo a aprender com aquilo que nossos irmãos e irmãs podem nos ensinar. Porque não é o nosso tempo de igreja que nos faz ter todo o conhecimento, mas é o mover e o agir de Deus sobre o nosso coração. Portanto, uma pessoa que procura, através do Evangelho de Cristo, um coração humilde, é alguém que entende que sempre tem algo novo a aprender e que alguém pode lhe ensinar algo novo. Humildade.
nós participamos dos cultos dominicalmente, nós vamos à escola dominical com regularidade, e depois de anos e anos frequentando as salas de aula na escola dominical, de ouvir os sermões pregados, como é bom termos um coração humilde, reconhecendo que sempre algo novo nos é apresentado. Seja na comunidade, seja na nossa convivência com as pessoas. Quando nós achamos que sabemos tudo, seja quem for, quando um pastor acha que ele adquiriu todo o conhecimento que ele poderia, que ele sabe tudo e ninguém tem nada a lhe ensinar, é porque o seu coração foi tomado pela vaidade, pelo orgulho. O humilde, ele sempre vai reconhecer que por mais que ele saiba, há um universo imenso de coisas que ele ainda precisa aprender. O humilde tem vergonha de elogiar a si mesmo. Jesus, ele dá uma lição aos seus discípulos, mas ele não se promove. E essa é uma lição importante sobre humildade. É a pessoa conseguir se conter e entender que ela não deve falar dos seus próprios feitos, se elogiar. Quando alguém precisa falar de suas próprias qualidades em público, é porque ela perdeu a humildade. É porque o seu coração foi tomado pelo orgulho. Provérbios, capítulo 27, versículo 2, diz assim: seja outro que te louva, ou seja, seja outro que te elogia, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. O livro de Provérbios está dizendo que precisamos tomar muito cuidado, porque também faz parte da natureza humana se vangloriar, buscar a glória para si. Quando Tiago e João discutem porque querem assentar à direita do Senhor, é porque eles acham que devem ocupar aquele espaço por merecerem. É porque eles entendem que aquele lugar é deles por direito. Eles acham que são melhores do que os outros, por isso eles se orgulham, ao invés de agir com humildade. Aí vem Jesus e diz assim: mesmo sendo eu, o próprio Deus que se fez carne, eu lavo o pé de vocês, eu me comporto como servo. Provérbios 25, 27 diz: comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Olha a sabedoria de Salomão no seu livro de Provérbios. Comer muito mel não é bom. O mel é bom porque ele é doce, mas se você comer muito doce, você não dá conta, arrepia tudo. Só que você procurar a própria honra é como comer muito mel. Ele vai fazendo essa comparação, dizendo que a pessoa que age com humildade, ela não sabe se elogiar. Ela consegue agir e viver de maneira diferente. Ela não se promove. Vocês viram como eu faço bem? Eu sou o melhor nisso tudo. Às vezes até desdenha do outro, né? Desdenha da esposa, do marido. Fala, quando eu faço é bem melhor. E já dizia um amigo meu o seguinte: não faça bem feito aquilo que você não quer fazer o resto da vida. Porque se você fizer bem feito, o pessoal fala, não, deixa que ele faz. Deixa que ele faz. Ah, não, eu faço melhor que todo mundo. Aí você fala, então não é você mesmo que vai fazer. Não se elogie. O humilde tem vergonha de elogiar a si próprio. Esse é um segundo axioma da humildade. O terceiro, o humilde tem empatia com a necessidade dos outros. Aquele que tem um coração tomado pelo Evangelho, que aprendeu a ser servo com Jesus, se identifica com a necessidade dos outros. Ele sente a dor do outro. Ele partilha da luta do outro. Humildade é você não só ficar fechado no seu mundo, mas você conseguir abrir a sua visão para participar da dor e da luta que o outro tem. É você conseguir vencer a síndrome que pode tomar conta do coração de que você é o centro do mundo. Você consegue olhar para os outros. Você não menospreza a luta que o outro passa. Você não considera o outro com habilidades inferiores à sua, porque você tem empatia. Você, ao contrário, busca no outro um apoio. Aquele que age de forma arrogante, ele acaba tentando subir na vida pisando nos outros.
Ele usa os outros como um trampolim, ele usa os outros para alcançar o seu objetivo, mas o humilde ele tem empatia com a necessidade que o outro tem. Ele o vê como igual, ele o vê como seu próximo, e ele procura ter um coração sempre servil. O humilde, ele é discreto. A pessoa humilde, ela fala pouco, controla a coceira que dá na língua. Você já viu o quê? Quanto mais cheio de si o indivíduo está, mais ele gosta de falar. Quando o ego nos domina, a gente gosta de falar. A gente fala até pelos cotovelos, não é assim? O ditado. A gente... Não, deixa eu te falar. Não, peraí, que eu tenho que contar a minha versão. E nós começamos a falar demais. Provérbios 11:13 vai dizer: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Quem tem um coração humilde torna-se discreto, e discreto em especial com o sofrimento do outro, com o pecado do outro, com o erro do outro. É alguém que não se sente feliz e não se sente maior porque o outro errou, porque o outro pecou, porque o outro sofreu alguma consequência pelos seus erros. O humilde é discreto, o humilde ele não se alegra com aquilo que vem sobre a vida do outro, que acaba o destruindo. O homem humilde ele consegue lidar com todas essas coisas buscando em Deus um coração discreto. A mulher humilde consegue, diante de todos os problemas, controlar com discrição aquilo que ela fala, como ela se refere aos outros. É discreto. É discreto e discreta, não só em relação ao que fala do outro, mas também procura humildade naquilo que ouve do outro. Porque a gente enfrenta alguns problemas que são decorrentes da comunicação. Um deles é a bajulação. O humilde, a pessoa que busca essa humildade em Cristo, não gosta de ser bajulado. É diferente você receber um elogio sincero e você ser bajulado. É diferente. Mas tem pessoas que gostam de bajulação. Tem pessoas que gostam de pessoas à sua volta sempre o enaltecendo, bajulando mesmo. Mas bajulação não é algo sincero. Elogio sim. As pessoas ao nosso redor podem olhar para você, olhar para o outro e falar: olha, essa pessoa é uma pessoa competente, é uma pessoa dedicada, esforçada, comprometida. Tem elogios. Mas a gente sabe distinguir quando é bajulação e quando é elogio. No ambiente profissional, isso é muito presente. Dependendo do cargo que a pessoa ocupa, ela é bajulada. Ela é promovida, do dia para a noite ela se torna a referência no mundo. Nossa, ninguém nunca fez tão bem quanto você. Mas quando ela perde aquele cargo, tá vendo, né? Mas também nem mereceu. É diferente, a gente sabe que é diferente. Agora, a pessoa que busca em Cristo um coração de humildade, ela sabe lidar com todas essas coisas sem deixar isso dominar o seu coração. Ela consegue receber um elogio e falar: Deus, não permita que o meu ego cresça. Senhor, está exagerado isso aqui. Não é bem assim. O humilde é discreto. Esse é um outro axioma. Nós precisamos pedir para que Deus nos ajude a discernir uma coisa da outra. O humilde gosta do amigo, não pelo que ele lhe pode oferecer, mas pelo seu caráter. Este é um outro axioma. A pessoa que tem um coração humilde, que aprendeu com Cristo a servir uns aos outros, ele faz amigos, ele gosta dos seus amigos, ele cria vínculos com as pessoas, mas não pelo que as pessoas podem lhe dar. Não numa perspectiva de troca, de receber algo, de ter algum benefício, mas sim porque vê no outro uma pessoa de caráter, uma pessoa de confiança, de credibilidade, a qual ele confia, a qual ele gosta, e por isso vai criando cada vez mais vínculos. Gostar do amigo por quem ele é e não pelo que ele possa lhe oferecer. A pessoa humilde que tem esse coração transformado, ela vai buscando nas suas relações de confiança, de confiabilidade,
Ele quer viver com pessoas honestas, com pessoas puras de coração, com pessoas transparentes, e as relações vão se aprofundando. Ter um coração humilde é entender que os nossos relacionamentos não são firmados pelo que o outro pode nos dar, ou por quem o outro é. Eu sou amigo porque essa pessoa tem um cargo político importante. Eu sou amigo porque essa pessoa tem uma renda alta. Eu sou amigo porque essa pessoa pode me ajudar no ambiente profissional. Eu sou amigo porque ela pode me promover. Todas as vezes que o coração humano procura esse tipo de relação, é porque a humildade não está presente. Ela foi substituída pelo orgulho, pela arrogância. Portanto, que nós possamos ser suporte das pessoas que estão à nossa volta, servi-las, lavar os pés daqueles que estão ao nosso redor, lavar os pés de todos com os quais nós convivemos, valorizar as pessoas por quem elas são e não pelo que elas têm ou pelos cargos que ocupam. Isso é humildade. Olha para o outro e, independente de quem ele seja, você o vê como igual. Imagine Jesus com seus discípulos ao redor da mesa. Ele olha para cada homem daquele que está ali, pecador, falho, com ideias diferentes, posturas diferentes, encontrando alguns mais quietos, outros mais enérgicos, um que é coletor de imposto, traidor do seu próprio povo, o outro que era zelote, defendia o seu povo, inclusive a mão armada, extremos, e Jesus vê eles nos seus pecados e fala: olha, vocês precisam aprender a viver o que eu vos ensino. Ele reúne todos esses ao redor da mesma mesa e os trata como iguais, lava os pés deles. Jesus não dependia de nenhum deles, Jesus não precisava de nenhum deles, mas mesmo assim Jesus humildemente os ensina, os aconselha, caminha com eles por 3 anos, mostrando o caminho que eles devem seguir. Um coração humilde. Humildade não é a pessoa se subvalorizar, mas é ela dar crédito a quem ajudou a chegar aonde ela está. Esse é um outro axioma que eu queria deixar para você. Não é você se diminuir, mas é você chegar num momento da sua vida em que você tem a maturidade de reconhecer que você chegou aonde chegou porque muitas pessoas te ajudaram. Muitas pessoas fizeram parte da sua vida. Muitas pessoas abriram portas para você. Muitas pessoas foram apoio para você num determinado momento da sua vida. Humildade é dar crédito a quem ensinou e ajudou a cada um de nós a chegar aonde chegamos. Ter um coração humilde é ter um coração grato. É saber agradecer àqueles que se dedicaram por nós, nos ensinaram. Nós vemos muito isso na nossa relação paterna. Muitos de nós chegamos aonde chegamos porque nossos pais fizeram sacrifícios por nós. Muitas vezes eles abriram mão de coisas pessoais para que nós pudéssemos ter o que nós temos hoje. Às vezes eles deixaram de comer algo, de investir em algo para pagar os nossos estudos, para que nós tivéssemos uma escola particular, para que nós pudéssemos ter uma escola melhor. Às vezes deixaram as suas ideias, os seus ideais para cuidar dos seus filhos. Humildade é a gente chegar no momento que dizemos assim: olha, se não fosse meu pai abrir mão de tudo que ele abriu, minha mãe abrir mão de tudo que ela abriu, eu não seria quem eu sou hoje, eu não teria o que eu tenho. Porque nós vemos nesse processo de caminhada as pessoas abrindo mão de coisas pessoais em nosso favor. Às vezes na empresa, nós chegamos no cargo que nós chegamos porque alguém nos ajudou. Alguém abriu a porta, alguém acreditou na gente, falou: não, vem aqui que eu vou te ajudar. Porque alguém incentivou a gente, deu um apoio. Há várias formas de ajudarmos uns aos outros. O que nós precisamos é humildemente reconhecer que o que temos, o que somos, teve muitas pessoas que contribuíram e colaboraram para que nós chegássemos onde nós chegamos. É olhar para trás e dizer: se não fosse esse meu tio, se não fosse esse meu amigo, se não fosse esse meu patrão, se não fosse esse meu colega, se não fosse meu pai, se não fosse a minha mãe, dificilmente eu teria o que eu tenho e teria construído o que eu construí. Então eu preciso ser grato. E grato até mesmo com as pessoas que às vezes nesse percurso nos ferem. Pessoas que às vezes nos ajudaram em muitos momentos
e que um momento ou outro nos machucaram, nos feriram, mas que foram pessoas que abriram portas para que nós pudéssemos prosseguir na nossa vida. Isso é humildade, porque o oposto é o orgulho, é a gente achar que nós chegamos aonde chegamos porque nós somos bons demais. Mas na verdade, nós tivemos muitas oportunidades, tivemos muita ajuda, tivemos sacrifício de outros para que nós pudéssemos ser quem somos. E humildade é ter o coração aberto para poder reconhecer isso. Senão nós vamos viver de maneira ingrata. Às vezes a gente chega um momento e fala, bom, agora que eu estou bem, não preciso de mais ninguém. Agora tá bom, agora eu tenho tudo, agora quem manda na minha vida sou eu. E a gente esquece de quantas e quantas pessoas colaboraram e contribuíram com a gente durante a nossa caminhada. Humildade é de fato a gente conseguir dar crédito a quem precisamos dar crédito. Por último, o último axioma sobre humildade: o homem humilde, a mulher humilde, compartilha da sua vitória com outros. Ele nunca é vitorioso sozinho. Aquele que tem o coração transformado pelo Evangelho, ele consegue compartilhar suas conquistas com outras pessoas, e ele entende que toda vitória não é uma vitória só dele, mas sim de todos aqueles que estiveram com ele durante a sua caminhada. Aquele que alcança algo sabe reconhecer que muitas pessoas trabalharam para a concretização daquele sonho, daquele ideal. Nós não só precisamos dar crédito aos outros que nos ajudam, mas nós precisamos também aprender a celebrar as vitórias que temos com aquele que nos ajudou. É muito comum você ver, principalmente na cultura na qual estamos inseridos, que quando as coisas dão erradas, quando as coisas não saem certo, fogem do controle, as pessoas dizem assim, não, a nossa equipe tentou, mas foi difícil, acabamos perdendo o controle, não deu certo. Quando não dá certo, há um compartilhar de responsabilidade. Mas quando as coisas dão certo, quando o sucesso é alcançado, muitas pessoas querem puxar o reconhecimento para si. Elas querem se colocar num pedestal e dizer, não deu certo porque eu fiz o que tinha que ser feito, eu consegui. Ela não consegue compartilhar a vitória com os outros. Ela não consegue dizer, olha, nós conseguimos, porque muitas pessoas fizeram parte de todo esse processo. Porque para fazer isso é preciso humildade. É preciso reconhecer que aonde chegamos é porque muitas pessoas contribuíram. Muitas pessoas. Seja no ambiente profissional, na vida familiar, no ambiente eclesiástico, em todos os lugares, não depende de uma pessoa só. Depende de todos nós. E a humildade é a gente reconhecer isso. Você já ouviu o ditado que quando um quer, dois não brigam, não é assim? Quando não quer, dois não brigam. Mas tem muita gente que fica brigando sozinho e não para. Portanto, para que haja harmonia, é preciso da colaboração de todos. É preciso que todos se entreguem. É preciso que todos se esforcem. E nesse processo de reconhecimento da vitória e do compartilhar, é nós entendermos que todos que estão juntos fizeram a sua parte. Todos colaboraram. Na ceia, Jesus compartilhou a sua vitória com os discípulos. Quando Jesus reuniu com seus discípulos aqui no capítulo 13, colocou eles assentados ao redor da mesa, lavou os pés deles, celebrou a ceia, conversou com eles. Jesus estava mostrando que ele venceria a morte naquela cruz. E ele chamou os seus discípulos, dizendo para eles, olha, venham se alimentar, venham partilhar da refeição comigo, porque essa vitória é a nossa vitória sobre a morte. Ele compartilhou com eles esse momento tão importante. E que nós possamos, com Jesus, aprender que devemos buscar sempre um coração quebrantado, um coração humilde. Nós lutaremos todos os dias contra o nosso orgulho, porque somos orgulhosos. A natureza humana, pecaminosa, ela é marcada pelo orgulho. Mas se dobrarmos os nossos joelhos, se orarmos com sinceridade, se pedirmos para que o Espírito de Deus sonde o nosso coração e avaliarmos as nossas atitudes, avaliarmos os nossos comportamentos, repensarmos as nossas falas, nós poderemos nessa caminhada, em muitos momentos,
agir com a humildade que Cristo nos ensina, por mais difícil que seja. Nós podemos ter uma recaída no nosso orgulho, mas nós podemos nos quebrantar diante do Senhor e dizer: Deus, me dá um coração quebrantado e humilde. Me ajuda, meu Pai. Me ajuda, porque eu preciso aprender mais. Eu não sei tudo. Me ajuda, porque eu não quero continuar elogiando a mim mesmo. Eu não quero continuar me gabando de quem eu sou, me achando melhor do que o outro, pelo que eu tenho, pelo que eu consegui. Porque eu não quero ter indiferença com o outro, ou usar o outro como escada. Eu quero ter empatia. Me ajuda, porque eu quero ser discreto. Eu não quero ser igual um pavão que aparece para tudo e para todos. Me ajuda. Olha, Senhor, me ajuda, porque eu quero estabelecer amizades e vínculos por quem o outro é e não pelo que o outro tem. Porque eu quero dar crédito às pessoas que me ajudaram. E por fim, porque eu quero compartilhar as vitórias que eu tenho. Não quero compartilhar só o sofrimento que eu passo, eu quero compartilhar as vitórias que eu tenho. É bom, é muito bom a gente poder se reunir com pessoas de confiança, pessoas de credibilidade na nossa intimidade e compartilhar as nossas dores, pedir oração para que as pessoas nos ajudem diante do nosso sofrimento. Mas é tão bom quanto a gente poder reunir os nossos irmãos, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente confia e compartilhar das nossas vitórias também, compartilhar das nossas conquistas e dizer: olha, eu queria compartilhar com você porque você fez parte dela, porque você me ajudou, você me motivou, você acreditou em mim, você me emprestou o que eu precisava, você me deu palavras de ânimo na hora que foi preciso e eu consegui porque você esteve junto comigo nesse momento. É compartilhar a nossa vitória. Isso é ter um coração humilde diante do Senhor, e que Deus, pela sua graça, nos ajude, que possamos viver humildemente diante do nosso Senhor e para a glória dele. Amém?